Olá pessoal, meu nome é Ricardo, canal Gestão Simples, tudo bom com vocês? Vou estar falando para vocês agora um assunto sobre planejamento, organização e método, tá? Essa é uma ideia assim para poder estar passando para os líderes e gestores, né? Que organização, planejamento e método, ele cabe em qualquer lugar, né? Em qualquer empresa, em qualquer organização, né? Qualquer tipo de prestação de serviço ou até mesmo no futebol. Eu trouxe dois livros aqui, um chama Nos Bastidores das Disney, o outro chama Cabeça Fria, Coração Quente, tá? Do Abel Ferreira do Palmeiras, né? O técnico do Palmeiras. E vou estar mostrando para vocês aqui algumas páginas aqui, principalmente do Abel Ferreira, aonde que ele usou planejamento, organização e método para alcançar o sucesso que é o Palmeiras hoje. Campeão de tudo, desde 2015 para cá, vem ganhando diversos títulos, já são mais de 7 títulos. Hoje conseguiu ir para a final do Paulistão e vem coletando, né, só sucesso, taças e mais taças, empilhando taças e mais taças na sua carreira, no seu time, né, que é o Palmeiras, tá? Então aí eu vou estar mostrando para vocês que a gente pode estar utilizando, né, planejamento, organização, método em qualquer situação, na sua família, no seu lar, numa empresa, num parque de diversão, num campo de futebol, num time de futebol, tá? Em qualquer situação. Também aqui o intuito é de mostrar que com planejamento, organização e método, sendo ele num parque de diversão, ou ele num time de futebol, ou ele numa casa, ou ele em um hospital, enfim, seja qualquer situação, ele bem utilizado, ele é útil, tá? Qual a diferença de um livro para o outro? Um é um time de futebol e o outro é um time de colaboradores de um parque de diversões, a Disney, né? Um ele fala muito referente a atendimento de cliente, como captar cliente, como ser fiel ao cliente, como agradar o cliente, né? Ouvir a opinião do cliente. E o outro, usando mesmo as ferramentas de gestão com planilhas, 5W2H, PDCA, estudo, né, de rendimento individual, estudo de rendimento coletivo, estudo do outro time, como o outro time joga, sabe? Então tem todo um estudo aqui dentro que eu estou mostrando para vocês com mais detalhe, tá? Esse aqui nos bastidores da Disney, ó, os segredos do sucesso da mais poderosa empresa de diversões do mundo. A grosso modo, tá, o que ele fala? Para quem é de recepção, quem é de atendimento, pessoal de atendimento, ela é muito importante, tá? Porque ele fala aqui, ó, ouvindo os clientes, a importância daquilo que não enxergamos. Vamos lá. Como as pequenas coisas fazem uma grande diferença. Como identificar a concorrência. Então ele fala aqui uma infinidade de ferramentas do líder, mantendo os melhores clientes. Então ele fala muito aqui sobre como você deve tratar um cliente, como você deve cativar um cliente, como você mantém ele vindo no seu parque todo final de semana ou, né, sempre que puder. Então a Disney, ela tem um planejamento, ela tem uma organização e tem uma metodologia dentro da Disney. Quem foi sabe o que eu estou dizendo. Eu nunca fui, tá? Mas quem já foi vai saber o que eu estou dizendo. Lá existe setores, é tudo setorizado. Tem um pessoal do Mickey, Pato Donald, é um setor
Branca de Neve, Sete Anões é um outro setor, né? E todos esses clássicos da Disney, cada um tem o seu setor. Peter Pan é um outro setor, né? A Bela e a Fera tem um outro setor. Então, assim, são setores, é setorizado o parque, né? Então, um tema não invade o outro tema. O tema do Peter Pan não invade o tema da Bela e a Fera. A Bela e a Fera não invade o tema do turma do Pateta, da Mickey. Então, assim, os lixos, os postes, as ruas, os bebedouros, são tudo estilizados, né, de acordo com o tema. Então, assim, é uma organização. Você consegue ver os colaboradores, eles pegam o lixo do chão, qualquer um pega o lixo do chão. Não tem essa de... Não, você vê a limpeza, você vê tudo limpo, né? Porque eles implantam lá uma política de orientação que todos os colaboradores precisam manter o parque limpo, né? Para poder estar vendendo uma boa imagem para o mundo, né? Que é mundial o negócio. Então tem toda uma organização, toda uma metodologia, né, dentro do parque, né? Que é muito interessante. Então essa foi a ideia principal do Walt Disney, né? Isso a gente, se for analisar, cabe em qualquer organização, né? Você fazer uma maneira correta, implantar um jeito de trabalhar no seu setor, né? Implantar uma política, uma organização, uma metodologia de atendimento, né? De qualidade. Então esse daqui é muito interessante para quem mexe com o cliente, tá? Agora eu vou estar mostrando para vocês a parte de futebol, né? Pessoal de futebol aí, Cabeça Fria, Coração Quente, é um livro, o Abel escreveu, né? A renda dele é toda revertida para o Instituto Ayrton Senna e mais um outro instituto que eu não vou lembrar aqui o nome, mas é toda revertida para ações sociais, tá? Ele deu muito no mercado. E aqui ele conta um pouco a história como ele chegou, como que ele foi apresentado, como que ele teve que se adaptar, né, no Brasil e no Palmeiras, conhecer as línguas, enfim, maneira de jogar, numeração de camisa, esse tipo de coisa, era tudo diferente, ele teve que aprender tudo isso. E como que o Palmeiras apresentou para ele uma estrutura, né, uma organizacional, para ele poder trabalhar. Então assim, eu vou estar folhando, eu já até marquei alguns itens aqui, para a gente estar passando para ir mais rápido, tá? Então aqui é um livro tem bastante ilustrações, tá? É bastante, para quem gosta de futebol, é interessante. Aqui mostra um pouquinho da carreira dele, né? E aqui já começa, ó, a minha equipe técnica. Então aqui, já começa apresentando a diretoria, o slide, né? O técnico, quem é o preparador físico, quem é né? O de rendimento, a análise dos adversários, análise de desempenho, tem toda a equipe dele aqui, o fisiologista, né? Já começa ele apresentando a equipe dele, né? Qual é a equipe que ele vai trabalhar, que no caso de uma instituição, no caso de uma organização, seria aqui o diretor, supervisor, gerente, e depois vem os supervisores abaixo do gerente, né? Mais ou menos isso, para a gente ter uma comparação, né? Aqui mostra, são os quadros de gestão à vista, né? Que a gente fala. Além da tecnologia, ele usa muito a tecnologia de gestão à vista, né? Em várias línguas, aqui em inglês, em português. Né? Aqui também eu achei interessante que ele teve que pegar o português de Portugal, o português do Brasil e poder estar se adaptando, né? O que é esporte, é desporto, o que é equipe, é equipa, o que é plantel, é elenco, então nas duas línguas, né? Português e Brasil, então ele teve que estudar isso para poder estar trabalhando, né? Quais são as diferenças dos termos, né? Taça e copa, equipamento e uniforme, camisola e camisa, então ele teve que se adaptar a esse tipo de linguagem brasileira, né? Guarda-redes é goleiro, enfim, aqui teve uma
uma série de preparação que ele teve que fazer, né? As numerações, como é em Portugal e como é no Brasil, né? Para ver se ele tem alguma diferença, né? E aqui que eu achei interessante também, são diversas planilhas, né? São o estudo realizado com base nos últimos 11 temporadas do Brasileirão. Então ele pegou aqui as últimas rodadas do Brasileirão, fizeram uma análise, quais são os times que chegaram, né, mais vezes, fez um estudo da maneira que jogam, fez um estudo de rendimento, fez um estudo completo sobre os times, com gráficos, com tabelas, né, um resumo final, enfim, para ele poder entender um pouco o futebol, entender como jogar com esses times, como esses times jogam, né, qual o poder deles contra o Palmeiras, qual o número de vitórias que ele tem dentro de casa, fora de casa. Então é feito todas essas análises, né? Ele fez essa análise no Brasileirão. Aí aqui a análise diagnóstica de cada jogador. Então cada jogador vai lá ter idade, altura, peso. Então tem uma documentação, né, de cada pessoal, né? Questões técnicas, tráfego, por onde ele gosta de jogar mais, análise de rendimento, enfim, tem todo um perfil aqui de um jogador. Então ele conhece jogador por jogador, onde gosta de jogar, como que joga, se é com a direita, com a esquerda, se cai mais para a esquerda, se cai mais para a direita. Então ele tem esse raio-x de cada jogador, tá? Então assim, é onde que entra organização, planejamento e método, né? Então ele tá aqui toda essa organização, né, que o Palmeiras fez. Aqui é um organograma da instituição, né, ó. Centro de inteligência, o que o Palmeiras tem para atingir a excelência? Tem um centro de inteligência, tem um núcleo de saúde, de performance, tem uma análise de mercado de jogadores e tem a ligação à base. Então, assim, tem uma estrutura, uma organização de como ela trabalha. Então, ela faz lá, tem o seu centro de inteligência, que monitora os outros times, outros jogadores, como é que joga, como é que não joga. Tem um núcleo de saúde que é para poder, e performance, para poder preparar seus atletas, né? Fisicamente falando, psicologicamente falando. Tem análise do mercado de jogadores para fazer as compras, né, corretas, né? E tem a ligação com o futebol de base, ou seja, eles pegam os meninos de base para passar para o profissional, né? É o que uma empresa deve fazer. Ela tem que ter a sua organização, sua metodologia e saber como ela quer trabalhar e fazer os seus talentos crescerem, né? Não só contratar de fora, fazer os seus talentos crescerem também. E investir, né, em quem já está. Aí mais para frente aqui, vamos ver, temos aqui aqui fala um pouquinho aí, contando as histórias e tal, né. Mais para frente que eu já marquei, ó, essa foto aqui é interessante, a gente está mostrando toda a parte, né, de informática computadorizada, de análise de performance, né, de jogador, onde o jogador joga mais, onde o jogador joga menos, né? Onde ele corre mais, onde ele corre menos. Então, é uma análise de desempenho de cada um. Tem a parte aqui da visual, né? Palestras, né? Que eles também participam, os jogadores. Toda empresa tem que ter, né? Essa parte de treinamento. Aí vamos mais para frente aqui. Tem lá o tal do 5W2H. Que ele faz em cada jogo, ó, River Plate, Palmeiras. Então ele faz lá, ó, organização ofensiva 1 e 2, organização defensiva 1 e 2, transição ofensiva 1, esquema táticos 1. Então ele fala lá em cada um, qual que é o problema do adversário. A equipe se defende em bloco, médio, alto, com forte pressão na nossa primeira fase de construção, fazendo situações 3x3. Qual é a solução? Manter a base e identidade. Bom posicionamento dos defensores e médios em 3.2, mais solução, então, enfim. Ele fala em qual situação que ele deve fazer, tá? E a estratégia que ele usa para poder em cada situação. Aí aqui tem aqui essas partes aqui que é esquema tático, né? Que tem o amarelo e vermelho, defesa e ataque, enfim, ele traça, né, no campo todo um jeito de se jogar, de se defender, né?
Mais para frente a gente tem aqui, ó, promoção dos treinos e jogos pré-final Libertadores 2020. Então aqui ele tem toda uma programação das datas e com quem que vai jogar, como que vai jogar, o que ele tem que fazer em cada dia, né, com os jogadores. Tem toda uma programação aqui, tá? De novo, né, o 5W2H do jogo. Ideia-chave, sorteio de Palmeiras e Santos. Então ele fala lá, ofensiva, defensiva, o que ele tem que fazer para poder. Aqui também de novo esquema tático, os quadrantes do campo. Então tem todo um esquema aqui. Para quê? Para poder chegar na vitória, né? Uma conquista de campeonato, de taça. Mas por trás disso tem toda uma organização, tem todo um planejamento, tem toda uma metodologia de jogo que o Palmeiras implanta para colher o sucesso, tá? Aqui, ó, calendário 2020 e 2021. Então tem todas as cores aqui, ó. Cada cor significa que um tipo de jogo, se é em casa, se é fora, se é feriado, né? Se é Libertadores, se é Brasileirão, se é Recopa, se é Mundial da FIFA, se é Paulista. Então cada cor tem um jogo aqui diferente, né? Então para eles poderem estar se organizando, treinando, orientando, montando equipe, enfim. Tem aqui, ó, aquela pirâmide que a gente usa na gestão, né? Que só aparece a ponta, mas para baixo ninguém vê o que está acontecendo, né? Só vê o que está da água para cima. Então aqui a montanha que ele tem que escalar aqui até chegar na final. Então é a mesma coisa numa organização, a gente tem essa pirâmide também, né? O iceberg que a gente fala lá, né? Até chegar a gente tem que passar por tudo isso para chegar aqui em cima, onde ninguém vê, né? Para chegar na taça. Ó. Aí tem os objetivos, né? Que é traçados, né? Se é campeonato, se é mundial, se é brasileiro, né? As cores lá que são o tipo de jogos, né? Tem a gestão à vista de novo aqui, ó. Que ele fala lá, remates, 8. Faltam 7. Cruzamentos, 9. Faltam 6. Então assim, eles têm uma meta lá de arremates, tem uma meta de cruzamentos e eles marcam isso e falam, olha gente, a gente conseguiu fazer 9, faltam 6, a gente conseguiu fazer tanto. Então eles têm uma meta para cumprir, que na organização da gente também sempre tem metas, né? Para atingir. Então aqui assim, eu trouxe para vocês o conteúdo do jogo, quem é o árbitro, o clube que vai jogar, onde vai jogar, o país que vai jogar. Então, tem todo um planejamento, uma organização, uma metodologia implantada no clube hoje, né? Que a gente está vendo aí que só é sucesso, né? Os outros times estão ficando para trás, ó. Prateleira de troféus, né? Do Palmeiras. Ó. Ó. E os outros times ficando para trás. Por quê? Porque não teve essa visão, né? E aqui tá a taça, né? Nossa taça aqui da Libertadores. E tudo isso, o que eu quero dizer? Tudo isso chega no sucesso, né? Se você tiver planejamento, organização e método, tanto no futebol quanto num parque de diversão, você consegue o sucesso. Claro que são coisas distintas. Aqui é futebol, aqui é parque de diversão. Aqui você mexe com pessoas, aqui também você mexe com pessoas. Aqui você está vendendo material, né? Aqui você está vendendo serviço. Mas enfim, ambos têm que ter planejamento, organização e metodologia. A Disney usa um planejamento, metodologia e uma organização diferente, né? O intuito dela é vender o parque, organização, beleza, sonhos, né? Desenvolvimento de crianças, enfim. Eles vendem sonhos. O futebol vende camiseta, vende imagem, vende para TV, vende muitas outras coisas, né? Patrocínios de marcas, patrocínios de empresas, enfim. Um outro tipo de negócio, mas ambos têm pessoas envolvidas, ambos precisam de planejamento, organização e metodologia. Um mexe mais de pessoa com pessoa, o outro mexe pessoa com pessoa e também
com empresas, marketing, material esportivo, enfim. Então, assim, tem toda uma diferença, né? Mas o que eu quero dizer, assim, que o básico é planejamento, organização e método cabe em qualquer lugar, tá? Fica aí a dica para todo mundo, né? E espero ter ajudado muitas pessoas aí. Esse canal, a ideia é estar iluminando a cabeça, tá comentando esses assuntos assim do dia a dia, né? Tá incluindo no dia a dia o que é uma gestão, o que é uma gestão de finanças, uma gestão de pessoas, uma gestão de processos, que ela cabe em qualquer lugar, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Até mais, gente. Obrigado.